E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos continuando aqui, galera, nosso projeto no canal Noob da Vida. Videozinho dia não, dia sim, estamos continuando aqui, galera, com êxito por enquanto. Não sei por quanto tempo, cada vez é mais difícil encontrar, galera, assuntos. Tudo com o assunto desse vídeo já é bem louco, porque foi o que deu pra pensar nesse meio tempo. E o que deu pra gravar também. Mas apesar de ser um assunto, galera, meio louco, eu também acho ele um pouquinho importante, né, falar sobre isso aqui. E o assunto, galera, de certa forma é a Preta Gil, olha só que pitoresco. Mas por que Noob Gamer é Preta Gil? Para quem, galera, talvez seja novo aqui me acompanhando no YouTube, talvez não conheça. Mas os primórdios do canal lá, né, quando eu tinha o canal O Noob Gamer, quando eu criei o canal, eu não sabia direito como fazer, galera, aquilo. Até hoje não sei direito como fazer. Mas naquela época eu sabia zero mesmo. Era completo desconhecido, galera, né, de canal no YouTube e tudo mais. E naquela época que eu comecei, a própria internet conhecia menos, né, os padrões de como fazer um canal do YouTube. Não era algo tão óbvio como é hoje em dia para muita gente, porque hoje em dia, galera, todo mundo é youtuber praticamente, né? Não chega a esse nível que eu tô falando, mas é muita gente mesmo que faz produções pro YouTube, né? Faz vídeos pro YouTube. Então hoje é algo muito mais natural. Tem até curso, galera, no Senac, sei lá, dessas bagaceiras. Eu olho pra isso e acho bem louco. Naquela época, galera, que eram 5, 6 anos atrás, não era bem assim. Já era um mercadinho ali legal, já tinha muita gente ali rolando e tal. Mas eu não comecei, galera, com esse profissionalismo, porque a ideia nem era essa, ser profissional de alguma coisa. E também porque era algo ainda no começo, meio incipiente ainda. Então, entre as coisas, galera, que eu fazia para fazer minhas piadas, que eu sempre fui, né, engraçaralho, porque eu sou assim na vida real, gosto de fazer piadinhas. Uma das piadas recorrentes que eu fazia era uma piada, galera, da Preta Gil. Que tudo que era ruim, eu acho, tudo que era feio, acredito eu que era isso que eu fazia. Eu dizia, ah, tá pior do que a Preta Gil, fazer comparação com a Preta Gil em relação à feiura. Ah, essa mulher parece a Preta Gil, a mulher era muito feia, alguma coisa assim, sabe? Era esse tipo de piada, galera, piada cocosenta. E eu fazia isso muitas e muitas vezes. Essa era a pior parte, porque parecia que eu tava lá, era obcecado, de alguma forma, né? Tava ali na perseguição com a Preta Gil. Só que eu pensava, né? Agora eu tinha ideia de que era meio escroto o que eu tava fazendo, mas meio que para me justificar, para pensar assim, não é tão escroto assim, Noob Gamer, você não está sendo tão escroto, você está sendo ok até. Eu me justificava de algumas formas, né, galera? Pensava assim para mim mesmo, me convencia, eu tentava me convencer, né, de que o que eu estava fazendo não era tão ruim por alguns motivos. Um era, Preta Gil é muito arrogante, ela se acha muito, então é ok falar mal dela. Preta Gil não canta muito bem, então é útil também falar, né, mal dela, porque eu estou ali fazendo uma crítica ao fato de ela não ser tão boa cantora, apesar de ser cantora e blá 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 blá. Mas quando eu analisava, galera, essas situações, chegava à conclusão de que nada disso fazia muito sentido. A primeira coisa, galera, de ser arrogante, eu mal conhecia ela. Eu vi ela em alguns programas e é isso, e acabou. Era isso que eu conhecia da Preta Gil, ver ela em alguns programas. Não dá pra ter, galera, uma opinião muito aprofundada sobre ver alguém, galera, em alguns programas, do que ela tem, né, do que ela, a personalidade da pessoa profundamente. Não tenho a mínima ideia disso. Não tem como, né, galera, estabelecer se ela é arrogante, se ela não é. Não conheço ela, vi ela pouco, como é que eu vou saber disso? E além do que, ainda que ela fosse, isso quer dizer que ela merece ser todo dia falar mal dela nos vídeos que não tem nada a ver com o assunto? Não parece ser o caso. A segunda coisa, né, que eu falava, como mencionei aqui logo no início, foi que eu dizia que ela é uma má cantora. Então tudo bem, galera, tirar onda porque ela é uma cantora, eu ainda faço isso hoje com outros cantores também, de certa forma, porque eu tô meio irritado com eles vez por outra. Só que eu também acho que não é o mais devido, porque na prática maus cantores, galera, tem tantos aí. E às vezes meio opinativo também, o que é ser mal, o que é ser bom, né? E não vale a pena xingar alguém porque você acha que é ruim, que você acha que é bom. Tem vários youtubers, por exemplo, que eu evito de xingar justamente porque eu não acho adequado. Muito embora faça um conteúdo muito pior do que a Preta Gil jamais sonharia fazer na vida dela, galera. Não tem como. Tem alguns youtubers que fazem algo que é um completo lixo na minha cabeça, que é uma coisa até que faz mal mesmo à humanidade, eu sinceramente eu acho. De toda maneira eu não estou falando deles, galera. E eu falava da Preta Gil toda hora. Não faz nem sentido isso, não faz nem sentido, não tem nem critério, né? Até porque não é correto, porque às vezes é interpretativo, às vezes é da sua cabeça e não tem nada a ver com o assunto que você estava falando, porque eu estava falando relacionado à aparência dela na maioria das vezes. Então essas justificativas nem fazem sentido, nem são coerentes, porque eu ficava tirando onda da aparência dela, justificando, galera, baseado em outras coisas que não tem relação com isso.
E no final das contas a conclusão era essa: eu fazia piadas porque a Preta Gil, eu não gostava muito da Preta Gil, não ia muito com ela, e porque ela era feia na minha cabeça, não tinha aparência que agradava o meu padrão de beleza, né? Para algumas pessoas certamente agrada, para mim não agradava, continuando agradando, mas isso também não tem relevância nenhuma, o fato de que alguém não me agrada porque a aparência dela não me agrada. Até aí, né? Várias pessoas não se agradam da minha aparência, nem eu mesmo. E, e nem por isso, né, galera, estamos aí dando direito a essas pessoas de ficarem me incomodando o tempo todo durante toda a minha vida. Não é isso? Não faz sentido. E outra coisa, a última, galera, que eu tentava, né, vamos dizer assim, convencer-me a mim mesmo de que eu estava fazendo não era tão ruim, é que ela nunca saberia que eu estava falando mal dela. Eu já falei isso até algumas vezes. Mas é porque a pessoa que você está escrotizando não sabe que você está escrotizando ela. Que o fato de você escrotizá-la, olha só, toda uma galera conjugação do verbo escrotizar aqui, faz aquilo menos ou mais errado. Eu acho mais errado sim você falar na cara de alguém, você ofender alguém diretamente, é tecnicamente mais errado, mas não faz certo você simplesmente ficar repetindo em ambiente público algo negativo sobre alguém. Porque era isso que eu estava fazendo. Num vídeo público de internet eu estava lá, a galera repetidamente ofendendo uma pessoa. Então, ainda que ela nunca assista meus vídeos, como isso de fato nunca vai acontecer, ainda assim era errado. Então foi por isso, galera, basicamente que eu deixei de fazer. Porque eu simplesmente parei, olhei, deixei de ser um imbecil e vi que estava errado. Resumindo, foi isso. Até hoje, galera, eu brinco um pouco, porque quando eu vou fazer a piada, né? Nossa, essa pessoa muito feia, vem a Preta Gil na minha cabeça pelo hábito às vezes. E eu evito de falar. Já deu até uma escapadinha vez por outra, mas normalmente eu consigo, e eu falo de mim mesmo, substituo a Preta Gil pela minha figura. Porque eu sei, né, galera, até o ponto onde eu próprio me ofendo. Então não tem como eu me ofender, tecnicamente falando. Porque eu sei até o ponto que eu aguento, né? Então eu posso, né, galera, tirar com a minha própria cara, porque eu sei que isso vai até o limite de onde eu aceito, por assim dizer, né? De onde eu aceito eu mesmo falando de mim próprio, que também é outro limite. Porque independente da pessoa, né, você tem limites. Quando é seu amigo, você tem um limite um pouquinho maior do que quando é desconhecido, por exemplo. Então, quando sou eu relacionado a eu mesmo, eu tenho um limite maior. Então, eu também brinco um pouco disso. E coloquei, galera, ao invés dela como alvo, eu como alvo, né? Ficou essa substituição que eu achei mais legal até, porque ela tem um ambiente de autocrítica ali que é legal também. Você tirando com a própria cara, você se leva menos a sério e também tem a menos chance de você se achar e virar uma pessoa arrogante, né? Então também tem esse elemento positivo, para assim dizer. E o fato de eu lembrar, galera, até hoje, né, quando eu vou fazer, não, às vezes eu vou falar esse negócio, né, de ser muito feio, eu pensar na Preta Gil ainda, algumas vezes eu digo que eu não vou falar por questão de processo, né? Não, eu falo se eu faço a piada, não, para não ser processado não vou falar o nome de certa pessoa. Mas é brincadeira isso, porque eu sei, galera, que a chance de eu ser processado pela Preta Gil, eu ia falar Petra Gil, ia dar invertida aqui no R. A chance de eu ser processado pela Preta Gil, galera, é menor do que a chance de eu ser atropelado por um carro e morrer. Eu acho que, tecnicamente falando, é isso. Se fosse calcular mesmo, a chance é mínima. A chance é ínfima, galera, eu não me importo com isso nem um pouco. Não tem como, galera, isso não vai acontecer nunca, de eu ser processado, não vai. Alguém manda agora, né, processa lá ele só para mostrar que pode. Eu tô falando na questão estatística mesmo, é realmente ínfimo, eu não me preocupo com isso, porque se eu me preocupasse com isso eu não sairia de casa, porque milhão de coisas podem acontecer, né, galera, se eu sair de casa. Nessa probabilidade aí que eu tenho de tomar um processo de um artista que nunca vai assistir meus vídeos por causa de uma piada cocosenta, não vai acontecer isso. Então eu estava bem tranquilo quanto. Não é por causa do processo, é porque ela estava sendo um idiota mesmo. É realmente essa a conclusão. E eu falo isso com sinceridade, apesar de estar falando aqui também muitas piadas no meio. Eu acho que eu estava sendo um idiota de fato quando eu fazia esse tipo de piada. E estava perseguindo alguma pessoa por um motivo muito banal. Motivo de percepção, de aparência pessoal minha. Era muito ridículo. Era muito ridículo, galera. E é algo que eu me arrependo. E a gente tem que ter em mente um pouco dessa influência que nós temos em outras pessoas. Eu tenho um canal no YouTube, um canal pequeno, mas que ainda assim tem um público, né? Então tem uma responsabilidade um pouquinho maior do que a pessoa normal. Mas até quando você, galera, não é formador de opinião, entre aspas, porque, né, esse termo aí, você forma a opinião das outras pessoas e ajuda a formar, né, quando convive com outras pessoas. Então é importante ter em mente não ser um babaca, como eu estava sendo, né? Porque quando você muitas vezes as pessoas reproduzem a sua babaquice, as pessoas que gostam de você, as pessoas que estão no seu círculo de amizades, aprendem coisas com você.
Quando, né, você já não ouviram alguém falando algo que você fala muito, você começa a repetir o que você fala. Acontece sempre comigo, com os meus parentes aqui. Toda hora tem um termo que eu falo bastante, que eles repetem muito. Eu percebo as pessoas falando muito pois é, porque eu falo muito pois é, por exemplo. Pois é, pois é, pois é, as pessoas começam a falar ao meu redor. Todas as pequenas coisas, galera, elas influenciam outras pessoas, né? De maneira positiva ou negativa. E a gente tem que ter essa responsabilidade um pouco em mente. E é isso que eu tinha pouco e que fui desenvolvendo ao longo do tempo, com a experiência do YouTube e com a experiência de vida também, né? Com esses aninhos aí que eu conquistei. Eita, nós, esse português tá ruim hoje, hein? De toda forma, galera, é isso. Eu me arrependo de ter feito o que eu fiz, mas eu acho que eu poderia também ter feito muito pior, né? Não foi tão escroto quanto eu poderia ser, sendo alguém completamente novato. Não me arrependo. Eu me arrependo, ponto. Mas eu acho que de certa forma é compreensível, né? O que eu fiz naquela época, dá pra entender. Pequeno noob, até porque eu entendo, galera, o que eu faço hoje em dia, que tem muita coisa idiota que eu ainda faço, tem coisa idiota que eu faço que eu nem percebo, e que daqui a alguns anos eu vou perceber e pensar, nossa, eu falava isso? Que coisa ridícula. Porque é assim, né, galera, você vai melhorando conforme o tempo passa, né? Pelo menos a ideia é essa, é tentar melhorar. E é isso que eu tenho tentado fazer, ser um ser humano melhor, galera, durante os anos, e não reproduzir ideias imbecis como eu tinha feito antes, né? De ficar xingando alguém, de ficar fazendo brincadeiras negativas com alguma pessoa porque eu achava que ela não era bonita, que era a principal razão, né? As outras todas que eu mencionei eram razões secundárias que eu usava mais para justificar, né, galera, o meu comportamento. A principal mesmo era a aparência pura e simples, então eu fazia piada com alguém, galera, só porque eu não achava a aparência daquela pessoa interessante. Ai ai, esse mini noob, mini não, né, porque já era a pessoa velha, já a pessoa adulta. Esse noob de anos atrás, meu Deus. Eu acho isso importante, essa reflexão também, porque você chega a conclusões interessantes sobre você mesmo. Como você fazia coisas idiotas, né? Como eu fazia coisas idiotas quando eu achava que eu era uma pessoa até, para a minha idade, melhor do que as outras em termos de tentar ser uma pessoa mais honesta. Eu achava que eu era uma pessoa mais honesta. Ah, eu sou uma pessoa mais honesta, mais legal. Mas não, né? Talvez não fosse, talvez não fosse. Não sei dizer, né? Com certeza, mas com certeza não era tão bom com as outras pessoas como eu achava que eu era. Podia ser melhor do que outros, com certeza era, mas também era pior do que alguns, isso é óbvio. De toda forma é isso, galera, a reflexão aqui demorada, talvez meio chata para muitos, mas eu acho que é um assunto que tem sua importância e que é importante a gente ter essa reflexão aqui também e tentar, né, galera, não ser um babaca e tentar melhorar sempre enquanto ser humano, porque isso é útil, não só para você, como as pessoas que estão ao seu redor, que vão ser influenciadas por você e as pessoas que você influenciou, que vão influenciar terceiros também, ter toda essa rede aí, né, galera, de influências que se intercalam e que podem ser escrotas e que podem ser positivas. Pode deixar aquele gostei aqui embaixo, agradeço, que pode compartilhar o vídeo com os amigos, mas ainda se inscrevam no canal Noob na Vida e espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e fui!